Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto Peçanha Ribeiro. Estou aqui colaborando com esse curso de extensão que tem como foco a questão da divulgação científica. E aí esse aqui é o módulo que eu vou trazer uma discussão interessante sobre a questão de uso de redes sociais a partir das mídias sociais, né? No campo aí dessa intenção de divulgação científica, né? Existe, na verdade, um curso, né, que é esse que eu estou envolvido, e eu sou do campus da Baixada Santista, né, eu tenho meu correio eletrônico que está indicado aí para vocês, caso vocês queiram fazer contato comigo de forma direta, né? E a gente vai trabalhar aqui o assunto da divulgação científica e cultural também na perspectiva aí de uso de redes sociais vinculados às mídias sociais. Nós temos aqui, na verdade, um módulo 7, né, o uso das mídias, né, para a divulgação científica, que faz parte desse conjunto aí de módulos que compõem esse curso de extensão. O que é importante a gente deixar destacado logo no início é a necessidade da gente pontuar um pouco sobre essa questão da divulgação científica, na perspectiva de que para que divulgar elementos científicos, né? Por que divulgar, para quem divulgar e também como divulgar, né? Então a gente vai ter um foco aqui associado às ferramentas tecnológicas que há hoje na internet, né, de um modo geral, que são as mídias sociais, e ao mesmo tempo a gente vai fazer referência às redes sociais e outros recursos que há aí disponíveis aí de um modo geral. As instituições de pesquisa, de ensino, de extensão, instituições de um modo geral, né, que produzem ciência, né, no campo e, aliás, em vários campos do conhecimento, ciências médicas, ciências humanas, sociais, né, engenharia, ciências exatas, geociências, né, essas áreas do conhecimento, elas, na verdade, são áreas que produzem muito material, material que eu digo tem vários produtos que têm base tecnológica, que trazem o assunto da ciência, né, também, e aí existem estratégias diferentes de você se ocupar com essa questão da divulgação, envolvendo aí exatamente os recursos que essas mídias oferecem, né? E ao mesmo tempo é necessário a gente ter um estudo focado no alcance das mídias e no potencial dessas mídias, né? Existe aqui uma fonte que eu estou trazendo como referência para a gente entrar numa discussão, que é uma dissertação de mestrado da UNB, dentro lá do programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação. E esse trabalho, que é de autoria de Fabrício Raimundo, ele tem como título Análise do Potencial em Tecnologia de Gestão Baseada em Dados de Mídias Sociais e Tendências, né? É um trabalho recente, né, contemporâneo, né? É recente, foi do ano passado, tem mais de um ano, mas ele é meio recente, onde ele traz, né, apontamentos a respeito do que há de mídias sociais e desse potencial das mídias de um modo geral, né? A gente está falando aqui da divulgação da ciência e a gente tem que se apropriar de conceitos de mídia para que a gente tenha formas de como de fato divulgar elementos de ciência, né? Assuntos associados à ciência. O trabalho do Fabrício, ele traz apontamentos, né, que trazem um pouco essa questão meio um pouquinho histórica, né, em relação às redes sociais através das mídias, né? É possível dentro da internet entender no campo lá da sociologia, de profissionais da comunicação, em que medida as pessoas podem ter identidade na internet, em que medida isso evoluiu ao longo do tempo no campo aí de consolidação, né, das próprias mídias, né, em termos de ferramentas, né, e a partir daí o avanço que houve no campo de criar redes de cooperação e de colaboração, redes também voltadas para a divulgação de material de um modo geral, né? Como aqui o foco é a divulgação científica, a gente vai ter uma abordagem no campo aí dos conteúdos que têm relação com os produtos que têm associação com a ciência, né? Aqui existe uma questão que é logo trazida, né, que é clássica, né? Essa questão da própria mídia, né, do Facebook como potencialmente uma mídia que veio de forma forte, né, com grandes adesões, com grande potencial de interação, né, entre as pessoas, né, não só no campo
divulgação de assuntos pessoais das pessoas, mas como também uma forma de divulgação de assuntos de ciência, né? As instituições de ensino, de pesquisa, de extensão e também associadas à ciência, né, no mundo inteiro têm feito uso do Facebook também como um recurso interessante para expandir, né, para o público de um modo geral, assuntos de interesse geral, e lembrando todos que a visão crítica sempre vem bem-vinda, né, e também essa questão de você trazer assuntos de ciência que alteram de fato a rotina do sujeito e que tem implicações sobre a rotina dos grupos, né, dos coletivos, e ao mesmo tempo também você tem intervenções, né, da ciência nos modos de vida e estratégias de sobrevivência, né, no campo ambiental, no campo da saúde pública, etc. Né? Então aqui nesse trabalho desse autor ele cita também o WhatsApp, Twitter, Instagram como sendo outras mídias, né, de grande potencial no campo aí também de interação de forma remota, né? Então é isso que é trazido pelo trabalho desse autor. Ele traz uma tabela apresentando, né, uma comparação, é uma tabela que apresenta, né, a popularidade dessas mídias sociais e das redes vinculadas às mídias no mundo todo, e o Facebook ainda, né, nessa data de 2020, é líder mundial no campo de uma ferramenta de longo alcance, né, e de muitas adesões ao longo do tempo, né. Usuários mensais ativos na ordem de 2,4 bilhões no mundo inteiro. O YouTube é a segunda mídia, né, com 1,9 bilhões. O WhatsApp no terceiro posição, né, nesse placar aí que a gente está vendo, né, 1,5 bilhões de pessoas aderindo, né, de usuários. O Instagram também com 1 bilhão e Twitter com 330 milhões. Então a gente tem, na verdade, um cenário com 5 mídias sociais mais conhecidas e a partir dos quais essas mídias têm esses alcances aí no campo aí de adesões, né, de usuários, né. Você tem usuários diários ativos, né, você tem numa segunda coluna um quantitativo desses usuários ativos diários, né, e ao mesmo tempo em alguns locais aí da tabela você percebe o tempo de utilização diário, né, dessas mídias ao longo a nível mundial, né, média de duração de acesso, novos usuários por dia, né, ou seja, existe um crescente aumento, né, vamos dizer assim, um aumento crescente, né, notado em relação às adesões das pessoas como usuários dessas mídias sociais. Aqui existe uma diferença entre as mídias sociais e as redes, né? Você tem redes que se configuram com suporte das mídias, ou seja, as ferramentas são as mídias, né? São os produtos que a gente usa lá, e as redes elas se configuram a partir das mídias sociais. Você tem redes aí de cooperação e de colaboração que se configuram dentro das mídias, né? Com o suporte das mídias. Aqui eu trago para vocês alguns apontamentos, não são muitos, né? Onde na perspectiva um pouco da lógica de negócios, na lógica do capital, são itens que balizam um pouco essa questão de posicionamento nas redes sociais, né, trazendo um pouco também na visão crítica, né, que é o que eu vou trazer a partir do texto que vocês vão ler comigo, essa questão nas redes sociais. Em que medida essas redes sociais ela tem como características, né? Então, você escolher em quais redes sociais atuar é uma decisão que você tem que tomar em relação à divulgação científica também. Quais são as redes mais interessantes para você divulgar assuntos de ciência, né? Dentro das ferramentas das mídias, como Facebook, Twitter, Instagram, você tem estratégias diferentes de divulgação e você pode fazer uso também de grupos ou redes, né, que se configuram com base nessas ferramentas, né? Então, uma das coisas que no início já traz como apontamento é essa decisão certa a respeito de estudar quais são as características dessas redes, em que medida essas redes podem ser usadas para divulgação científica e, de alguma forma, para quem, né? Para quem a gente vai divulgar um material científico e qual a forma de você divulgar também. Então, existe aí um trabalho coletivo, né, de áreas do conhecimento que interagem entre si no campo de ter êxito nessa questão da divulgação científica. E, ao mesmo tempo, também,
Um dos assuntos que é importante, né, é a gente ter as adesões, né? Ou seja, em que medida as pessoas elas podem se interessar sobre conteúdo científico, em que medida essas pessoas também podem ter maior interesse sobre certos assuntos com mais profundidade. Então você começa a criar uma via de mão dupla, né? Com as pessoas a partir das redes que você usa para a divulgação científica, né? Outro item importante que é trazido aí na literatura é essa questão de definir um objetivo para a sua presença online. Por que você se torna presente numa determinada rede e qual o objetivo, né? No caso nosso de divulgação científica, sempre há um argumento, né? Um propósito, uma intencionalidade de divulgar conteúdo científico no sentido de ampliar conhecimento do público em geral sobre ciência, né? E ao mesmo tempo trazer um pouco esse conceito de ciência para o cotidiano das pessoas, para os modos de vida, estratégias de sobrevivência, para questões ambientais, para a vivência que as pessoas têm a respeito do que elas têm de experiências, né, de vida também. Então isso é um assunto também importante no campo da divulgação científica, né? Não é só divulgar ciência por divulgar ciência, é divulgar ciência para que a gente tenha possibilidade de uma ampliação efetiva de conhecimentos sobre assuntos de ciência e em que medida isso altera a rotina das pessoas, né? Outro aspecto importante, que é o número 3 que eu estou trazendo aqui, é justamente essa questão da linguagem de comunicação. É obrigatório a gente se apropriar de assuntos de linguagem de comunicação e ao mesmo tempo, né, em muitos casos, como no meu caso, né, que eu trabalho com imagens, né, a gente trabalhar com uma linguagem imagética também. Em que medida as imagens elas comunicam, em que medida o uso de gráficos, de grafos, do grafismo também associado às imagens, em que medida isso desperta, né, destaca um assunto que você está trazendo na divulgação. Então essa questão da linguagem é importante você se apropriar de assuntos de linguagem de comunicação. Ainda no conceito aí desses itens que eu estou trazendo, é importante a gente ter também no campo aí do conhecimento em geral essa questão que a gente se dedica, né, no campo da divulgação da ciência, né? Então a gente tem, na verdade, possibilidades incríveis no ponto de vista de permissão, né, do que é permissão, não, no campo aí do que é necessário divulgar a respeito do que as instituições produzem, né? A gente fala aqui de instituições de ensino superior, mas também a gente tem possibilidades de divulgação de assuntos no campo, em outros campos também, a partir do que se tem de ciência sendo trabalhado no mundo inteiro, em instituições de modo geral, como eu falei, nas áreas do conhecimento. E aqui no item 4 a gente tem essa questão que é um assunto contemporâneo, que é esse conceito que surge aí dos seguidores, né? Na verdade, a gente tem interesse no campo da ciência de tornar próximo às pessoas os assuntos de ciência e de alguma forma despertar o interesse científico, despertar nas pessoas a curiosidade sobre a ciência. Isso é uma meta, né, que a gente sabe que os professores associados a criança e adolescentes, isso aí percorre muito as estratégias pedagógicas, né, de professores de escola, né, e isso também a gente pode trazer no campo de divulgação científica de forma mais ampla também. E aí você tem aqui, como é trazido na literatura, né, no campo mais comercial, na área de negócios, essa questão da necessidade de você ter seguidores, né? Mas aí a gente tem no campo da ciência essa questão de pessoas que podem protagonizar assuntos que a ciência nos oferece no campo de estudos e de cooperações, né, e de colaborações. Existe aqui no item 5 essa questão aí no campo mais comercial, né, no campo da lógica, do capital, essa questão de marcar, de trazer, na verdade, evidências e identidade de marca das instituições que produzem ciência. Então, há isso presente em instituições de pesquisa, né, consolidadas no Brasil, a nível nacional, né, empresas aí do governo que se preocupam com deixar a marca, né, importante trazer aquela questão da marca, e ao mesmo tempo as universidades como a nossa da Universidade de São Paulo, né, Federal de São Paulo, a gente também tem grupos e projetos aí que tem o caráter institucional no campo de trazer identidade, né,
institucional vinculado a essa questão da visibilidade do que a gente faz aí no campo mais geral de extensão e de divulgação científica também. Existe um outro item aí, que é o item 6, né, que já tem um apontamento, né, que a literatura traz de questões sociais vinculadas aos valores, né. Aqui é um assunto que percorre muito o campo mais comercial, mas que a gente tem aí essa questão de visão crítica, né, como presente no que a gente divulga, e ao mesmo tempo associações dos conteúdos de ciência vinculados a essa questão de ampliação de conhecimento sobre as possibilidades efetivas de implicações desses assuntos no cotidiano das pessoas e nos modos de vida, e também estratégia de sobrevivência e questões ambientais também, percepção do ambiente onde as pessoas residem, né, e interagem de um modo geral. Dentro das estratégias também se busca sempre resultados, né, colher resultados. Então, às vezes, né, os resultados que a gente tem no começo de um projeto, né, associado à divulgação científica, esses resultados não vêm de forma tão imediata, né? Só para vocês terem uma ideia, na Universidade Federal de São Paulo, eu sou coordenador do Observatório da Dinâmica Costeira. É uma experiência que eu estou tendo agora recente, desde 2020, desde janeiro de 2020, onde a gente tem tido, onde eu e os estudantes e o professor Cazul, né, Anderson Cazul, da Zona Leste da Unifesp, né, do Instituto das Cidades, a gente tem esse projeto de extensão do observatório, onde a gente tem promovido, né, palestras, rodas de conversa, discussões, diálogos, né, dentro da política de extensão da Unifesp, e a gente tem tido quase 200 palestras acumuladas, aí todas elas, quase praticamente 99% das palestras estão publicamente disponíveis, né, no canal nosso do YouTube, e a gente tem feito uso dessas redes sociais, das mídias, no campo dessas divulgações de um modo geral, né? E aí a gente começa a colher resultados, né, de forma gradativa, tudo tem o seu tempo, né? E ao mesmo tempo a gente cria-se uma plateia meio presente nessa questão aí dos assuntos que a gente traz, são assuntos variados sobre dinâmica costeira, sobre a relação do homem com o mar, etc., né? E que são temas contemporâneos que a gente tem coletivamente criado aí, com colaborações riquíssimas, né, importantíssimas de pessoas, ou no campo da pesquisa científica, ou no campo de vivências, né, de uso do território costeiro. Então, é algo desse tipo que está sendo trazido nesse item 7 como resultados. Eles podem vir um pouco mais lá na frente em relação ao que se busca no campo da ampliação de conhecimento das pessoas a respeito de assuntos de ciência. E aqui eu vou trazer uns exemplos que tem na Universidade Federal de São Paulo. É um programa que eu coordeno em alguns projetos aqui na Unifesp, onde a gente tem feito uso das redes, né, sociais vinculadas às mídias sociais no campo da divulgação científica. Então, uma das formas que a gente tem trabalhado, né, é criar página na internet, mas isso aí não é suficiente para a gente ter uma capilaridade grande no campo da divulgação científica, mas é um caminho, né? A gente tem aqui essa página do Observatório Nacional, a página do Observatório da Dinâmica Costeira, com cooperações que a gente tem tido aí em palestras, onde a gente tem divulgado nas redes sociais, vinculadas às mídias sociais, de forma ampla, a nível nacional e internacional, com adesões interessantes, né? Com público aí bem variado em função de temas diferentes que a gente tem elencado, né? Então, o Observatório da Dinâmica Costeira é um projeto de extensão criado em janeiro do ano passado, e a gente tem tido aí avanços no sentido de tornar possível essa questão da divulgação de temas que estão relativos à dinâmica costeira e também no campo da relação do homem com o mar. Então, isso aí é uma vocação do Observatório. A gente tem tido também temas que de forma indireta se relacionam com a dinâmica costeira, e aí a gente tem aí em torno de quase 200 palestras já no nosso canal de YouTube, e que têm sido visitadas, e as pessoas têm feito uso dessas palestras, inclusive para aulas, né, de um modo geral aí, e para usos variados, né? São palestras públicas, o projeto oferece palestras, eventos, tudo de forma gratuita e de forma ampla, né? A gente tem divulgado. Outro projeto que a gente tem tido aqui, né, na universidade, é o programa de extensão que eu criei em 2019,
que é o Núcleo de Mapeamento Digital e Formas de Uso dos Territórios. Já que eu sou da área de Geografia, eu trago conteúdo de Geografia para trabalhar esse programa de extensão, que tem, na verdade, 2 projetos de extensão vinculados a esse programa. É um programa que já foi indicado até para prêmio internacional por conta da abrangência, por conta da diversidade de assuntos que a gente trabalha no campo do mapeamento digital. Eu sou formado em Engenharia Cartográfica, né, mestrado em Geodésia, doutorado em Geografia, então eu tenho tido acúmulo de temas, né, que podem ser trabalhados no campo da extensão e que vão além daquelas disciplinas regulares dos cursos de graduação de um modo geral. Aí a gente tem trazido, né, assuntos que motivam as pessoas a se envolver com esses programas e com os projetos de extensão. No contexto desse programa, tem o projeto Sentinelas das Praias, que eu comecei em 2015. É um projeto que tem tido bolsa de estudo para aluno, né, aqui da Unifesp quase todo ano. É um projeto que tem essa vocação de trabalhar a observação das praias arenosas de forma predominante no campo aí do uso dessas praias, né? Então, a gente trabalha categorias da geografia, né, território, lugar, espaço, etc., né, paisagem também, e aí, em cima dessas categorias da geografia a gente vai desenvolvendo assuntos e com aproximação também da comunidade local nas praias do litoral centro aqui de São Paulo, onde eu tenho tido investida, né, até então, antes da pandemia, de trabalhos de campo com os estudantes, né? Então isso aqui é um projeto que tem durado bastante tempo e que tem esse propósito de interagir com as pessoas no campo das praias em si. O outro projeto que nós temos aqui é de produção midiática, nas Ciências da Terra, né? A gente tem tido oportunidades em trabalhos de campo de produzir vídeos, produzir imagens, né, vinculados às experiências de campo com comunidade local. Já tivemos material, já está no site, material lá da Ilha Comprida, onde executei projeto de pesquisa pelo CNPq, onde havia, né, a extensão, né, presente também nessas iniciativas de trabalhos de campo. Tem trabalhos aí que foram desenvolvidos no Engenho dos Erasmos, né, que é uma unidade, que é um local aqui em Santos, na área da ilha de Santos, né? E temos também investidas na Praia do Góis, na Praia do Tombo e também na Ilha de Ana, no município de Santos, na área continental, e mais recentemente investidas de produção midiática lá na foz do Rio Itaguaré. Então é um projeto de extensão que a gente também tem essa vocação da divulgação científica por meio de materiais midiáticos, né? O que a gente tem aqui para relatar, indo para o final dessa apresentação, né, possibilidades que a gente tem tido, né, no caso da Unifesp, né, de tornar público, né, de forma mais ampla, né, alguns assuntos que a gente se envolve aqui no observatório. Então já teve aí uma matéria esse ano, né, da National Geographic, no site lá dos Estados Unidos, da revista, né, onde houve, né, uma matéria sobre essa questão de erosão costeira, numa praia onde eu já trabalhei durante muito tempo, no norte do estado do Rio, que é a Praia de Atafona. Então tem um link aí com material também de divulgação científica. A gente tem feito uso dessas revistas, né, que tem uma vocação maior para a divulgação científica, no sentido de levar conteúdos, né, e de alguma forma conteúdos que são em áreas nas ciências da terra e também nas engenharias, no campo aí de alcance maior de pessoas para se envolverem com esses temas e que acabam despertando curiosidade sobre esses temas com maior profundidade, né. Teve também programa televisivo, né, no Domingo Espetacular, exibido lá numa data aí no ano de 2021, onde envolveu também novamente essa questão de erosão costeira na Praia Arenosa, lá de Atafona, e onde houve material muito bom desse programa, usando drones, né, imagens de drone, né, vídeos, né, produzidos por drones, e que tem lá a colaboração também do Observatório da Dinâmica Costeira, de forma explícita, né, nesses dois locais onde nessas duas oportunidades que houve, a gente tem lá uma preocupação de tornar institucional a nossa colaboração em matérias dessa natureza, né. Na sequência aqui eu vou indo apontando alguns itens que eu julgo importante no campo dessa questão da divulgação científica vinculadas às mídias, né, e às redes sociais, a avaliação das formas de divulgação, ferramentas das mídias sociais, né, as formas de divulgação elas estão associadas
aos recursos, né, às funcionalidades dessas mídias, né, que são as ferramentas, né, que existem aí disponíveis, que podem ser usadas de forma um pouquinho diferente, dependendo dos recursos que essas ferramentas oferecem. Tem a estratégia de criação das redes de colaboração e cooperação, análise das estratégias institucionais de desenvolvimento e uso das tecnologias da informação e comunicação, consideração sobre o público de interesse na divulgação científica, que público você quer atingir, qual é o formato desse público, quais são as demandas que há desse público a respeito de interesse por conhecer assuntos no campo da ciência, adoção de novos paradigmas para ampliação do conhecimento científico e a visão crítica acompanhada dessa questão desses novos paradigmas que surgem, né, com o propósito de ampliar esse conhecimento científico de forma geral, de forma mais popular, mais democrática, inclusive, mesmo sabendo que as tecnologias são elitizadas, né? E as políticas institucionais das TICs, né? Das tecnologias de informação e comunicação. Aí tem uma parte aqui que eu trago apontamentos, né? Que a gente está indo para o campo das conclusões. É importante a gente deixar claro que estratégia na divulgação é necessário ter apropriação do potencial das tecnologias da informação e comunicação. Existe um aspecto importante que é da política de comunicação institucional, como que aquelas instituições ou organizações elas tratam essa questão da política de divulgação de assuntos científicos, caracterização precisa dos produtos, né, que são candidatos a serem, na verdade, objeto de discussão no campo da divulgação científica, né, e que conteúdos esses produtos podem oferecer para o público em geral. Domínio sobre ferramentas representadas pelas mídias, né, Facebook, Instagram, etc., né, em que medida essas ferramentas elas de fato têm, em que medida essas ferramentas possuem funcionalidades, recursos que possam ser usados no campo da divulgação científica, né? O domínio do potencial das redes e sua abrangência, análise integrada para a caracterização do público-alvo, semiologia gráfica, linguagem visual e imagética é algo que me chama a atenção do ponto de vista do que eu tenho divulgado, né? Uma vez que eu trabalho com imagem de satélite, fotografia aérea, imagens de drone, então eu trabalho muito com material imagético, né? Sejam imagens estáticas ou imagens em movimento, produzindo vídeos, né? Ou visões reais, né? Da superfície da Terra, né? A inclusão social e promoção de protagonismos locais é algo importante no campo da divulgação científica, no campo das pessoas e dos coletivos e de indivíduos também se tornarem apropriadores, né, de assuntos de ciência, né? A potencialização do uso das ferramentas e avaliação do seu alcance, isso é importante, a gente ter uma ideia de em que medida essas ferramentas de fato elas colaboram de forma positiva no sentido de ampliar conhecimento da juventude, dos adolescentes, dos adultos em relação à ciência e em que medida esses assuntos de ciência estão relacionados com sua rotina, seus modos de vida e sua estratégia de sobrevivência e também associadas ao meio onde eles vivem, né? Questões ambientais também são trazidas de um modo geral. No caso nosso da Unifesp, né, eu trabalho com percepção na paisagem a respeito dos eventos que há de erosão costeira, engordamento de praia, déficit de sedimento em praia, então isso muda e de forma muito direta, né, formas de vida, né, formas de se lidar com a paisagem, com o ambiente físico, né. A partir de alterações do ambiente físico, você tem uma visão importante a respeito de tempo, de espaço e de mudanças que ocorrem ou provocadas pelo homem ou pela natureza. Então é nesse caminho que eu tenho trabalhado a divulgação científica. E as perguntas continuam, né? Para que divulgar, por que divulgar, para quem divulgar e como divulgar. Então eu acho que a gente reuniu aí assuntos importantes, né? São apontamentos, né? A gente tem um tempo reduzido aqui para trazer esses conteúdos e no final aqui eu faço um agradecimento pertinente a todos os estudantes da UF em Niterói, da UERJ no Rio de Janeiro e da Unifesp aqui em Santos,
com os quais eu interagi durante quase 30 anos de vida, né, como professor universitário, né, a minha vida como professor de Universidade Federal, e aí a gente tem aqui esses apontamentos vinculados às mídias, às redes sociais, que acabam, pelo que eu estou imaginando, como disparadores de aprofundamento sobre esses assuntos, tá ok? Agradeço a todo mundo e me despeço aqui dando um reforço em vocês em relação ao que a gente vai ter aí na aula síncrona, possibilidade de interagir com esse conteúdo que a gente está falando agora aqui, tá bom? Obrigadão, tchau, tchau.